Graça e paz. A paz do Senhor. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Aleluia. A paz de Cristo seja com vocês. Graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos. Aleluia, Senhor, aleluia. Glória a Deus por mais um dia. Glória a Deus pelo dia de hoje. Aleluia, aleluia. Graça e paz, graça e paz. Vão entrando, vão se acomodando. Aleluia. Está a fazer mais uma leitura para a honra e glória do santo nome de Jesus. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, da continuidade, a nossa leitura. Nós vamos ler o capítulo 7. Já abra a tua Bíblia, já fica preparado, preparada para receber do Senhor o que Ele tem para nos dar hoje. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tens liberdade aqui, Santo Espírito de Deus. Aleluia, Senhor, aleluia. Vamos esperar os nossos 5 minutinhos, né? Para mais pessoas entrarem, mais pessoas serem notificadas. E depois já começamos. Aleluia, graça e paz, graça e paz. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de leitura bíblica. Sejam bem-vindos. Vão mandando para mais pessoas, para serem abençoadas também. Para a palavra do Senhor alcançar mais pessoas. Partilhem, por favor. Aleluia, aleluia. Hoje vamos ler o capítulo 7. Hoje é o nosso 7º dia de leitura. Vamos ler o capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Sejam bem-vindos. Graça e paz. Vão entrando. Bem, acho que já deu os nossos 5 minutinhos. Vamos começar a leitura, então. O livro... Vou baixar um bocadinho o som para não atrapalhar aqui. Amém. Capítulo 7 de Atos diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma:
seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Vou parar aqui um pouquinho, só que é para nos localizarmos. Estávamos ontem a ler sobre a prisão, né? Prenderam Estevão, ele que tinha sido um dos 7 homens, né? Que foi levantado para atender a suprir a necessidade não, para meio que organizar, né? Aquela multidão de pessoas que estava ali a seguir os ensinamentos, né, dos apóstolos. Então ele foi um dos 7 homens escolhidos, né, por eles, para poder organizar a divisão, né, das coisas lá. E porque algumas viúvas, né, estavam a ser deixadas de lado, vamos assim dizer. Então esses 7 foram escolhidos para poder organizar e ver, né, pronto, gerir de certa forma. Então eles prenderam Estevão, né? E essa conversa, vamos assim dizer, começa o versículo 7. O Estevão é que começa a contar a história, né? A falar um pouco de Abraão, a falar um pouco sobre aquilo que já havia acontecido muitos anos atrás, né? Ele está a citar essas palavras de Deus para Abraão, aos homens lá do Sinédrio, né? Os sacerdotes, os líderes religiosos da época. Então ele está a citar essas palavras, né, das escrituras para eles. Então fala, né, que Deus já tinha dito a Abraão que os herdeiros dele, os descendentes dele, iriam ser escravos por 400 anos. E nós já ouvimos a história, né, que diz também aqui na Bíblia sobre a escravidão do povo judeu no Egito, né? Eles ficaram lá presos, escravos, durante 400 anos no Egito. Então essa história, vamos assim dizer, essa profecia, né, que Deus já tinha falado a Abraão que iria aconteceu, ou seja, aqui estamos a falar de Estevão a relatar esse evento. Então paramos agora, vamos ler o versículo 8. E diz assim: e deu a Abraão a aliança da circuncisão, ou seja, Deus deu essa aliança a Abraão, né? Que a partir daquele momento os homens, para se considerarem, para terem aliança com Deus, precisavam de fazer a circuncisão, ou seja, a circuncisão, o ato da circuncisão era considerado uma aliança com Deus, representava uma aliança com Deus. Então, a partir de Abraão, começa o ato de circuncisão. Então, aqui diz que Abraão circuncidou o seu filho, né? Aqui diz, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque, filho de Abraão, gerou Jacó, e Jacó os 12 patriarcas, ou seja, o Jacó teve 12 filhos, né, que são os 12 patriarcas, ou as 12 tribos de Jacó. No versículo 9 diz assim: os patriarcas, os filhos de Jacó, os 12, 11 no caso, né, aqui diz, os patriarcas, tendo inveja de José, que também era um dos filhos de Jacó, né, completava os 12, mas aqui diz os 11. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem
Na segunda viagem deles, José fez-se reconhecer por seus irmãos e o faraó pôde reconhecer a família de José. Parando aqui um pouquinho, para quem não sabe, né, a história de José. José era o 11º filho, né, de Jacó, dos homens, né, que ele também teve menina. E depois de José veio Benjamim. Então, José era aquele filho, né, preferido do pai, vamos assim dizer. Os irmãos tinham inveja dele, os irmãos mais velhos. Venderam ele como escravo. Ele foi para o Egito, ficou preso no Egito durante uns anos. Depois ele teve... como é que se diz? O faraó teve um sonho e ele decifrou, vamos assim dizer, o sonho de faraó. Então teve graça aos olhos de faraó e o faraó fez dele governador, né? A partir daí há uma fome, né, em toda a terra, aqueles países da região, né? Mas por causa da sabedoria que Deus deu a José, ele deu, né, conforme o sonho do faraó, ele deu uma ideia de como reservar, né, fazer tipo reserva de alimento. E aí, pronto, o Egito passou a ser um país onde tinha comida, porque eles fizeram a tal reserva por causa do sonho que Deus deu a faraó. Aí os irmãos de José, né, vão, porque o pai manda os filhos irem lá para o Egito comprar alimento. Então aqui diz que na segunda viagem deles, José se revelou, disse, olha, eu sou aquele irmão que vocês venderam. Então só que é para poder situar, né, quem tivesse um pouco mais perdido. Então no versículo 14 diz assim: depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado. Deixa um bocadinho, que eu acho que está muito alto. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. 17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então, outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo, versículo 20, naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Nos dias de hoje, vamos dizer que ele era um intelectual, né? No 23 diz assim: ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Até aqui. Isso tudo é relato do Estevão. O Estevão ali contar essa história toda para os sacerdotes, né? No 30 diz assim: passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo
nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De facto, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Venha agora e eu o enviarei de volta para o Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com um anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Ou seja, Davi queria fazer o templo, né? Queria construir o templo para a arca, né? Para a arca da aliança, mas Deus não permitiu que ele fizesse porque ele tinha sangue nas mãos. Ele era um guerreiro, então ia para a guerra e matava, né? Não tinha como não matar. Então Deus disse que ele iria projetar, né? A arca, o templo, mas não iria construir. Então quem iria construir é Salomão, que é o filho de Davi. Então no 49 diz assim: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram?
Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e lhe disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas viram seus mantos. As testemunhas deixaram os seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aqui terminamos o capítulo 7. Então, Estevão teve uma visão. Aqui nos últimos versículos, né, do 54, ele fala que ele viu, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Ou seja, ele teve uma visão do céu. Ali naquele momento que ele ia ser apedrejado, né? Que eles levaram ele para fora da cidade. Que normalmente os apedrejamentos eram assim, né? Eles levaram eles para fora da cidade e ele teve essa visão, ele começou a ver, a visualizar. O Espírito Santo abriu os olhos dele espirituais e ele começou a ver a glória de Deus. Ou seja, ele viu Deus, viu Jesus ao lado do Pai, né? E começou a relatar. E conforme ele falava o que ele via, aqueles outros lá que queriam lhe apedrejar, os sacerdotes e outros, né? Porque o povo depois também se junta ali, né? Também quer pegar sua pedra e atirar. Então eles não estavam a ver o que Estevão estava a ver. De certeza que estavam a achar que ele estava a delirar ou com raiva mesmo, vamos assim dizer, porque até pode ser que eles creram, mas estavam furiosos, ficaram tão cegos de raiva que começaram a tirar as pedras, né? Começaram a apedrejar Estevão. E aí Estevão, né, conforme ia levando as pedradas, ele ainda assim conseguiu orar a Deus, pediu a Jesus que é para não considerar aqueles homens culpados, porque ele entendeu, né, que a luta não é contra a carne, é contra o espírito. E ele depois adormeceu. A Bíblia diz que ele adormeceu, em outras palavras, morreu, né? Morreu, morte física. Mas ele foi para a glória, de certeza absoluta, sem medo de errar, que ele morreu morreu pelo nome de Jesus. Todo esse ódio, né, que eles tiveram, toda essa perseguição foi porque ele era um homem de Deus. E aqui conta a história, né, do primeiro, né, vamos assim dizer, mártir depois de Jesus, né, começaram a perseguição dos homens de Deus. E assim, terminamos a leitura do capítulo 7. Capítulo 7 foi basicamente a contar, né, a história do povo hebreu desde o tempo de Abraão. Falou de Moisés, né, de José. Então conta toda essa história, vamos assim dizer. Ele estava a relatar, que é para fazer lembrar a esses sacerdotes que eles conheciam a história. Eles conheciam, porque tinham as escrituras. São eles os sacerdotes que liam as escrituras para o povo. Então não tinha como eles não saberem. Estevão estava simplesmente a lhes fazer lembrar da perseguição que os homens de Deus já tinham sofrido, que Deus já tinha feito por eles, né? E mesmo assim, mesmo eles ouvindo aqueles relatos todos, eles simplesmente estavam cegos e furiosos, e enfim.
E até que mataram, né, o Estevão. Então, até aqui, lemos o capítulo 7. Amanhã vamos dar continuidade da nossa leitura. Vamos ler o capítulo 8. Eu espero que vocês estejam a gostar. Acredito que estão a ser abençoados. Não tem como nós não ouvirmos a palavra de Deus e não sermos abençoados. Você pode não estar a sentir nada ainda, mas o efeito tá. O efeito de ouvir a palavra é como... Vamos falar como queria dar exemplo de tomar comprimido, né, um remédio, mas não, vamos falar de fazer exercício físico. Você começa a fazer exercício físico, nos primeiros dias você não vê o músculo a crescer, fala, pô, já estou aqui há uma semana a levantar peso, a fazer dieta, e eu não vejo efeito. Ai meu Deus, será que está a fazer efeito? Mas conforme tu vais fazendo, conforme vais... insistindo, conforme vais trabalhando aquele músculo, com o tempo começas a ver que o músculo tá a ganhar vida, tá a crescer, você começa a ver que você começa a ter força, mais disposição. Então a palavra de Deus é assim. Você pode achar que não fez nada, ouvi, ok, mas não. Tá ali a trabalhar, tá ali a crescer um músculo. Quando você der conta, você tá forte, firme e forte. Firmado na rocha, como é assim que a palavra diz. Firmado na rocha, que é Cristo. Estás ali, né? A tua fé já não fica abalada, porque você sabe o que está escrito. Você sabe quais são as verdades do Senhor para a tua vida. Você sabe a verdade do Senhor para a vida de outras pessoas. Ou seja, já vai estar tão forte que já vais conseguir fortalecer também a fé de outra pessoa, porque é isso que é nos passado, né? É isso que Deus quer, é isso que Jesus veio aqui fazer. Ele veio, deixou para que continuasse, né, esse legado, vamos assim dizer. Então, eu ganho a minha fé, eu aumento a minha fé, eu fortaleço a minha fé para fortalecer depois a fé de outras pessoas, né? De outros irmãos em Cristo. E estamos aqui a construir um músculo, vamos assim dizer. Estamos a construir o nosso músculo da fé, que vai se tornar forte, mais forte a cada dia que passa. Então é isso, para hoje acho que é tudo. Não sei, não li os comentários, deixa eu fazer aqui uma leitura rápida, ver se houve alguma coisa que me passou. Em princípio não. Então é isso, vamos orar. Não sei se tem alguma coisa, alguma dúvida, se tem algum pedido de oração. Fiquem à vontade, vamos orar, vamos fazer, se tiver algum pedido, sejam à vontade para escrever nos comentários aqui, eu leio e oramos em favor do seu pedido. Se não, vamos orar, que é para encerrar, e amanhã damos continuidade do versículo 8, capítulo 8. Tá a gostar da leitura? Digam alguma coisa. Estou me sentindo aqui sozinha. Quer dizer, com o Espírito Santo, mas eu queria também sentir, né? Saber o vosso feedback. Estão a gostar? Estão a ser abençoados? De certeza que sim. Nem precisam me responder essa parte, mas estão a gostar? Amém. Amém, Patrícia. Amém. Amém, Flávia. Rafaela. Amém. Elma, Débora, Neuza. Amém, amém. Que bom, que bom. Isso é bom, né? Quando a gente consegue receber um feedback assim, né? Saber que estamos todos na mesma sintonia, é bom. Amém. Então, vamos orar, que é para encerrar. Hoje tive que fazer mais cedo. Não sei se vocês viram a minha mensagem lá no story, que eu tenho um meeting daqui a pouco, uma reunião, então precisei fazer hoje mais cedo. Mas amanhã, em princípio, vamos continuar com o mesmo horário, né, das 20. 20 aqui na Inglaterra, em Angola são 21. Então acho que é um horário bom. Espero ser uma bênção. Amém. Amém. Vamos orar então, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje. Fechem os vossos olhos, se vocês puderem. Se não tiver a fazer nada que precisem dos olhos. Ai.
Amém. Pai Santo, Pai querido, Rei da Glória, graças te damos, Pai amado, pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui, Senhor, foste conosco. Te pedimos, Pai amado, que a Tua presença continue conosco, Senhor, guardando, Senhor, a nossa entrada, a nossa saída, Pai Santo. Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, eu te peço, Pai Santo, que o Senhor visite nesse momento, Pai amado, todas as pessoas aqui presentes, Senhor. Vai com a Tua graça, meu Pai, vai com Teu amor, meu Pai. Vai, Senhor, com a Tua mão poderosa, meu Pai. Alcance, meu Pai, cada casa, Senhor, aqui representada, meu Pai. Cada família, Senhor. E vai de encontro, meu Pai, a necessidade de cada irmão aqui presente, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai Santo, eu te peço que o Senhor supra, meu Pai, a necessidade de cada pessoa aqui presente, Senhor. Vai, meu Pai, vai com providência, Senhor. Vai, meu Pai, com discernimento, Senhor. Vai, Pai Santo, da maneira, meu Pai, que o Senhor quiser. O Senhor tem liberdade nas nossas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego, meu Pai, a vida, entrego a casa, a família, meu Pai, de cada irmão, meu Pai, que está presente, de cada irmão, meu Pai, irmã que vai assistir essa live mais tarde, Senhor. Meu Pai, que a Tua graça esteja sobre ele, meu Pai, o Teu favor, Senhor, esteja sobre cada um de nós, meu Pai. Oh, Pai amado, assim eu entrego, meu Pai, o resto da nossa noite nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Assim eu entrego as nossas vidas, meu Pai, nas Tuas santas e benditas mãos, Senhor. Na certeza, meu Pai, que estarás conosco, que és conosco e que serás conosco para sempre, Senhor. Assim eu oro, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz de Cristo. Tenham um resto de noite abençoado. E a gente se vê amanhã, se Jesus não voltar. Amém. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau.